Na aula passada, eu apresentei o consenso de Washington, mostrei alguns pontos levantados lá no consenso, algumas críticas, o consenso, a revisão do consenso e, finalmente, as críticas à revisão do consenso e toda aquela discussão sobre o que fazer na América Latina e no mundo em geral, mas com ênfase na América Latina e, no nosso caso, no Brasil, para sair daquela situação desesperadora dos anos 80, né? Com as economias estagnadas e uma inflação descontrolada beirando hiperinflação, em alguns casos até caracterizando hiperinflação. Então, você tem essa dificuldade, assim, o que você faz? E aí, toda essa discussão que apareceu, é claro que o termo consenso, é claro, é um consenso de um grupo, teve pessoas que sempre ficaram no dissenso, digamos assim, e nós fizemos essa discussão no vídeo anterior, basicamente sobre as ideias que motivaram as reformas que começaram a acontecer durante o final dos anos 80, mas muito mais anos 90 e primeira década desse século, onde vários países da América Latina começaram a trocar de caminho. Mas por um bom tempo, um período aí de 10, 15 anos, o Brasil tentou seguir uma agenda de reformas, claro que com grau de sucesso diferente, algumas reformas foram feitas, outras ficaram a desejar, como é sempre o caso, né? Quer dizer, é muito mais fácil desenhar teorias do que aplicá-las numa realidade complexa, num país cheio de dificuldades como o Brasil e outros países da América Latina. Agora eu vou começar a discutir algumas das reformas, em que medida elas foram aplicadas, se reverteram ou não. Nós vamos discutir uma série de reformas nos próximos vídeos, nesse e nos próximos vídeos. Esse aqui vai ficar na abertura da economia, mas depois nós vamos discutir outras reformas que foram tentadas com maior ou menor grau de sucesso. Vamos discutir o tema das reformas. Claro que aquelas foram implementadas, a gente vai discutir um pouco sobre o que aconteceu. Então, a primeira dessas reformas que eu estou discutindo é a abertura, porque ela tem um significado muito forte. Não faz muito tempo, Edmar Baixa, que é um dos decanos dos economistas brasileiros, autor dos textos lá que nós discutimos de inflação, ele chamou a abertura da economia de mãe de todas as reformas, né? A reforma que tem que ser feita. Havia um discurso muito forte agora, no começo do governo do Bolsonaro, de que a mãe de todas as reformas seria perseguida. Não está acontecendo exatamente assim, o próprio governo sentiu as dificuldades, depois veio a pandemia, que também complicou muito, mas eu me alisto na tese do Edmar Baixa, entre os que seguem essa ideia do Baixo, de que a abertura da economia é provavelmente a mãe de todas as reformas, é a reforma que tem que ser feita, e esse esforço começou lá nos anos 90, na sequência daquela discussão de é preciso reformar as economias da América Latina, que nós tivemos no vídeo passado. Bom, para a gente falar das reformas, vamos voltar um pouco a alguns conceitos que ficaram espalhados em vários momentos do curso, mas vamos dar uma organizada neles para botar um pouco a motivação do que está acontecendo. O processo de industrialização brasileira, nós discutimos isso na unidade 2, ele tem como característica principal, talvez, o dominante, a substituição de importações. Aquela ideia de que você substitui um bem que está sendo importado por um produzido no país e o governo providencia incentivos e outras condições para que isso aconteça. Bom, essa estratégia era inspirada nas teses da CEPAL, a Comissão Econômica para a América Latina. Nós já falamos do estruturalismo, da questão dos termos de troca, está tudo lá nos vídeos mais antigos e nos slides mais antigos, é só vocês irem buscar. Que focava a necessidade de industrialização dos países e continente, do continente, e que tal industrialização não ocorreria sem a intervenção dos Estados. Aqui o conceito de deterioração dos termos de troca é bem importante, aquela ideia de que os produtos, as matérias-primas, os produtos agropecuários e as commodities, como costuma se falar, elas perdem valor em relação aos produtos manufaturados com o passar do tempo, né? Então, um país especializado em vender commodities vai ficando mais pobre relativo a um país especializado em vender manufatura. Daí essa importância. Esse processo de substituição de importação, nós já discutimos bem na unidade 2, mas só para recordar, ele consistia em escolher um setor onde havia importação, proibir ou tornar muito cara a importação nesse setor e estimular a produção nacional nesse setor. Nós discutimos com bem mais detalhe, aqui é só um resumão, só para a gente arrumar as ideias.
Um dos efeitos desse processo foi que as empresas brasileiras ficaram isoladas da competição oferecida por empresas de outros países. Então você tem uma competição acontecendo nos Estados Unidos, na Europa, até na Ásia, global, mas as empresas brasileiras elas estavam com uma cobertura, né? Elas estavam protegidas porque essas empresas de fora tinham dificuldade de vender aqui. Ou elas vinham produzir no Brasil, mas vender aqui elas tinham uma dificuldade. É possível, isso é uma especulação, mas é possível, uma especulação que depois nós vamos ver que tem algumas evidências que sugerem, que tenha tido uma acomodação das empresas em termos de adoção de tecnológica e de ganho de produtividade. Ou seja, as empresas começaram a se acomodar em buscar ganho de produtividade. Aí você pode perguntar, por que uma empresa se acomoda? Afinal de contas, quanto mais produtiva ela for, mais ela ganha, independente de ter ou não produto importado. Ela vai conseguir, esses ganhos de eficiência costumam virar ganhos. A empresa acomoda, segundo os que defendem essa tese, é claro, porque também adotar a tecnologia tem custos. Adotar a tecnologia, em algum momento, você vai demitir empregados, que é uma coisa que é complicada. Às vezes o governo pressiona, o governo diz, olha, para que você tenha determinado benefício, você não pode demitir esses empregados. Só que para trabalhar com tantos empregados, a tecnologia que está chegando não é tão interessante. Então, a empresa acaba optando por receber o benefício do governo e abrindo mão de uma nova tecnologia que levaria à demissão de empregados. Então esse é um exemplo de que uma empresa acomodada ela faz isso. Se tivesse uma competição forte, ela não faria isso porque ela poderia ser expulsa do mercado se trabalhasse com uma produtividade muito mais baixa do que a dos concorrentes, não é? Então essa ideia de acomodação, essa é uma das explicações. Às vezes o governo é até menos sutil e quase que obriga, proíbe demissão ou dificulta ao extremo. Isso no Brasil ainda hoje acontece isso. De vez em quando você pega uma decisão da justiça que proíbe demissão em alguma empresa. E claro, se a empresa não pode demitir, talvez ela não queira adotar uma nova tecnologia que seja poupadora de mão de obra, que use menos mão de obra. Então, todos esses fatores acomodam a empresa, é quase que um jogo de conveniência. O governo mantém a empresa protegida e a empresa aceita essas imposições, por exemplo, para não gerar desemprego, que é uma coisa que quem está no governo geralmente não gosta, porque baixa a popularidade dos presidentes. Estou só dando um exemplo para vocês entenderem, porque realmente se você não contextualiza, por que uma empresa abriria mão desses ganhos? É porque adotar a tecnologia tem custos, né? Um exemplo aqui no Brasil chama a atenção, eu já devo ter falado em algum vídeo, porque é um exemplo realmente interessante, a questão do trocador no ônibus. Isso é um custo significativo. Imagine que uma empresa de ônibus, mão de obra seja um custo bem significativo, e claro, ter 2 empregados sai bem mais caro que ter 1. E nós temos tecnologia é muito conhecida. Não é um desafio tecnológico fazer com que a cobrança seja feita só com um empregado, só o motorista, o cara entra no ônibus, paga e vai. Só que isso aqui tem vários acordos coletivos e tal que impedem, porque geraria desemprego e talvez um desemprego de difícil de recolocação. Então as empresas não usam uma tecnologia que permita um só empregado por ônibus. Claro que tem um arranjo aí. Tem outros casos, o caso da bomba de gasolina self-service, é outro exemplo que todo mundo gosta de dar. Aqui no Brasil é proibido, foi uma lei, salvo engano, na época do Fernando Henrique, proibiu. Então você não destruiu o emprego de frentista, mas em compensação os postos usam uma tecnologia que talvez seja mais cara, né? No caso de manufatura isso é muito importante porque a concorrência é mais forte, é mais importante do que serviço, porque serviço de transporte até que tem chegada de Uber e tal, de alternativas, mas costuma ser muito regulado de um jeito ou de outro. Então, essa abordagem do excesso de proteção, casada com essas conveniências, ela vai dizer que a baixa produtividade do Brasil é por conta do baixo grau de exposição das empresas locais a essa competição internacional. De fato, no final da década de 80, as tarifas no Brasil eram bem mais altas que em outros países. Os dados a seguir, que eu vou mostrar agora, consideram países com mais de 10 milhões de habitantes, na época, 80, com dados disponíveis na base do Banco Mundial. Então tinha que estar lá os dados disponíveis para todos os períodos para ter comparação. Aqui vocês estão vendo a tarifa na manufatura, por quantos países cobram. Aqui é uma média simples, é pegar as tarifas e calcular a média. Se vocês olharem esse gráfico, vocês vão ver que o Brasil é a segunda maior tarifa, só perde para Bangladesh. E isso estava acontecendo em 1989, deixa eu trocar de óculos,
Agora vai ter uns gráficos bem ruins de ver, então quem é que nem eu, que não enxerga direito de perto, pega o óculos mais forte. Então, valendo os valores de 89, né, o Brasil é o segundo maior, é a segunda maior tarifa, considerando a média só das tarifas. Se você fizer uma média ponderada, ponderando pelo que o país de fato importa, o Brasil também é o segundo, também só perde de Bangladesh, que é o primeiro. Né, se você pegar aqui atrás, está Itália, Grécia, Alemanha, o Reino Unido, Estados Unidos, com as tarifas bem mais baixas, mas também Indonésia, Filipinas, Coreia aqui com a tarifa mais baixa, isso em 89, ainda em 89. Então você vê que o Brasil, de fato, na lista, está na parte de cima, só perde para Bangladesh, que é um caso até absurdo. Se tirar Bangladesh, lidera entre os países que vão fazendo a escadinha, né? Sem esse salto gigante, ele lidera. Pelos dois critérios. Então, se você, eu prefiro o critério 1, eu prefiro o critério 2, escolhe ter o critério, mas a realidade comparada a outros países, a tarifa que o Brasil cobrava dos bens manufaturados que chegam no Brasil, cobrava em 89, é bem alta comparada a de outros países. Esse diagnóstico aconteceu no Brasil, tinha lá o consenso de Washington dizendo, tem que abrir a economia. Aí o Brasil olhou e disse, nossa, mas nós somos muito fechados, nós somos um país extremamente fechado. Como é que a gente fica? Como é que a gente faz? Bom, vamos abrir. E essa redução das tarifas mostrou o quão pouco competitiva era a indústria instalada no país, pelo menos em vários setores, né? Então, aqui está essa tarifa média, aquele mesmo valor que eu mostrei para vocês, só que agora está no tempo, né? Entre 89 e 2016. Então, reparem uma queda forte no começo dos anos 90, pelos dois critérios, média ponderada e média simples. Então, de novo, eu prefiro o critério 1, eu prefiro o critério 2, não interessa, usa o critério que você quiser. A queda é bem forte, você tem uma queda bem forte de tarifas no começo dos anos 90. Então, de fato, aquela ideia do Collor, de eu vou abrir a economia, seguindo lá a recomendação, essas ideias que eram muito fortes na época, aconteceu. E o tamanho da fragilidade da indústria brasileira, eu gosto de retratar numa imagem. Tem uma imagem que eu acho que retrata a fragilidade da indústria brasileira. É claro que aqui não é um dado, é quase que uma ilustração só, né? A gente tem que ver os dados. Depois nós vamos discutir um pouco alguns artigos produzidos e tal. Aqui é só a contextualização do que foi a abertura, ali no começo dos anos 90. Então, calma quem quer, eu quero ver, eu não gosto de historinha engraçadinha e tal. Então, tudo bem, a gente está aqui motivando, ainda exemplificando. Mas a imagem que eu me refiro é essa daqui. Isso aqui é um carro russo, é o Lada, e esse carro conseguiu entrar no Brasil. Ele conseguiu. Não é que a nossa indústria teve dificuldade para competir com a indústria americana, alemã. Não, a gente teve dificuldade para competir com a indústria russa. Os caras traziam os carros para cá. Rússia, eu não estou falando. Rússia é um país que estava numa situação complicadíssima, vindo do comunismo, o comunismo lá se destruindo, se afundando, e eles conseguiram vender carro aqui no Brasil, para você ter ideia do nível de fragilidade que estava a nossa indústria. Ela não conseguia competir com o carro que dava problema, um carro desenhado para lugar frio, aqui era quente. Então, tinha uma história, eu sou do Ceará, então lá no Ceará é quente a beça, né? Tinha uma história que o painel derretia se você deixasse no sol. Eu não sei exatamente se fazia isso, mas era um carro que era espantoso, como que o Lada, o simpático Lada, ele acabou tomando um espaço aqui no Brasil, mostra a fragilidade da nossa indústria, da indústria que produzia no Brasil, que não era exatamente assim, mas é uma indústria que produz no Brasil, mas eram grandes marcas, era General Motors, Ford, que estavam aqui, mas claro que com a produção local, sem seguir o mesmo padrão de produtividade da produção internacional dessas empresas, talvez pelos motivos que eu já comentei no começo. Essa própria política de proteção levava a isso, combinado com esses interesses também. Bom, apesar da queda, que foi forte, ninguém pode negar, né? Essa queda aqui é uma queda bem significativa, apesar da queda, o Brasil, essa queda acontece em vários países, o processo de abertura não foi só nacional, de novo, eu vou trocar de óculos. Então, se você pegar aquelas tarifas, claro, em 95 tem mais países, né? Porque é mais fácil ter dado e os habitantes.
Você pegar aquela lista de tarifas, o Brasil não é mais lá em cima, a gente saiu aqui do topo, mas a gente está aqui, ó, Brasil. O Brasil está aqui. Ainda está em cima da Argentina, está em cima da Venezuela, não era a Venezuela do Chaves ainda. Está em cima do Equador, México, Chile, quer dizer, essa turminha aqui, a gente continuava acima de vários deles. Aqui da América Latina, acima do Brasil, só tem o Peru e a Colômbia, que vem encostada no Brasil. Aqui embaixo, Japão, Bélgica, República Tcheca, França e tal. Aqui embaixo, Estados Unidos, aqui, essa turma aqui de baixo, né, também quase todo mundo igual, a turma da Europa. E aqui, né, e a América Latina concentrada aqui, também muita gente parecida, mas o Brasil acima. Isso na média simples. Você vai para a média ponderada, o Brasil também está na linha de cima, agora acima da Colômbia, só perdendo para o Peru em termos de América Latina. Então você vê que o Brasil, o Chile está aqui, por exemplo, a Argentina, e o Brasil está aqui em cima. Então você vê que o Brasil é um país que, apesar de ter tido uma queda muito grande nas tarifas, isso é inegável, em termos relativos, que é meio que interessa para o fluxo, ele continua na parte de cima, ele nunca foi para a parte de baixo, nem se nós considerarmos tão somente a América Latina. O Brasil nunca foi lá para a parte de baixo. Isso aqui é 95, ainda naquele clima, naquela pegada de reforma, de abertura. Então isso acontece porque durante a década de 90, vários países reduzem tarifas, com a influência, inclusive, do Consenso de Washington, abre mercado, foi um período de grande abertura de mercado, então aquele fenômeno aqui não é só brasileiro, é um fenômeno de vários países, por isso que, apesar da queda gigante, o Brasil continua na parte de cima. Agora, aqui no Brasil, nós revertemos, então essa abertura no Brasil, no sentido de redução de tarifa, ela vai sendo revertida com o tempo, e aqui, desculpem, esse gráfico, quando eu botei na tela, eu disse, meu Deus, isso aqui é impossível de enxergar, mas quem enxerga bem, vocês são mais jovens, o Brasil, aqui é em 2015, a tarifa média simples, o Brasil é o terceiro mais alto, perdendo da Etiópia e do Chad. Todos esses aqui estão. Aqui está a América Latina, aqui está a Europa, aqui está o leste da Ásia. Então você pega, em 2015 ainda éramos um país de tarifas muito altas. Talvez seja a hora, de fato, de discutir uma grande redução de tarifas, como o Paulo Guedes tinha proposto logo que o Bolsonaro foi eleito, mas parece que ele não está comprando essa briga. Mas não deixa de ser incômodo, né? Só confirmando aqui, desculpe, a idade pega a gente vai ter dificuldade de enxergar, mas é isso aí, o Brasil aqui é terceiro lugar das mais altas tarifas. E aqui usando o conceito ponderado o Brasil se sai melhor, mas ainda assim está na parte de cima, ele está aqui, você vê que vem Benin, Chad, Bangladesh, Nepal, Etiópia, eu acho que Senegal, Paquistão, Quênia e Brasil. Então está aqui o Brasil, claramente, entre países mais pobres, que geralmente tendem a ser mais protecionistas, né? Mas mesmo a Argentina, e aqui eu estou falando da Argentina de 2015, ela mais aberta que o Brasil, né? São tanto quanto marcante de como a economia brasileira é uma economia que não se expõe, que protege sua indústria, mesmo hoje. Volto a dizer, aquela queda é forte, mas não impressionou tanto porque caiu no mundo todo, e depois nós voltamos lá para o topo da tabela. Tarifa cobrada não são as únicas medidas de exposição de um país, porque é muito complicado. Às vezes tem tarifa muito alta num setor que pega pouco, mas aí é aberto em vários outros. Então você tem outros, cada medida tem seus problemas, mas um também é muito usado, é grau de abertura, que é basicamente somar importação e exportação, somar, não a diferença, dividida pelo PIB. Países grandes como o Brasil tendem a ter problema com essa medida. Exatamente porque é um país muito grande, a gente comercializa muito entre a gente. Por exemplo, os Estados Unidos não tem um desempenho tão interessante com essa medida. Você diz, os Estados Unidos é um país fechado? Não, ele é um país, mas como ele é um país gigante e, além de tudo, muito rico, produz muito, acaba que tem muito comércio interno. Há quem diga que os Estados Unidos, os 51 estados, é como se fossem 51 países competindo feito loucos. Então a competição acontece. Mas mesmo assim, eu não vou ajustar aqui por tamanho de país, senão vai começar a ficar uma coisa muito tediosa, mas mesmo assim, considerando por isso, mesmo se você considera tamanho, se você pegar os países grandes e tal, o Brasil sempre fica um país menos aberto do que os outros por esse critério. Eu estou aqui pegando um grupo de países, o Brasil é esse aqui, esse azulzinho aqui diferente, ele está aqui, ó. Você vê que ele é o que tem o menos grau de abertura, apesar de ter uma subida aqui a partir de 2000,
aqui muito também na onda das commodities, né? Ele cai, mas ele está abaixo de todo mundo. Essa marronzinha, meio laranja, é o leste da Ásia e Pacífico. Então você vê que aqui não só cresce bem, como tem uma abertura boa. É a União Europeia, são economias bem abertas. A União Europeia vem aqui. A América Latina tem fama de fechada, mas veja que o Brasil é mais fechado que a América Latina nesse sentido, de grau de abertura, né? Então a gente vem abaixo, a gente vem com desempenho em termos de grau de abertura pior do que a média da América Latina e Caribe. E o México, e eu vou já falar um pouco mais do México. O México você vê que é um país que era mais ou menos como o Brasil aqui no passado, a década de 70, a partir de 80 ele vai descolando, e aqui ele dá uma diferenciada grande, ele dá um pulo que o Brasil não dá, é a integração do México no mercado da América do Norte, né? Então ele se integra no mercado da América do Norte, o NAFTA, aí ele tem uma abertura grande e está bem claro nos dados essa abertura que acontece no México por conta dessa integração. Quais são os efeitos da abertura da economia? Bom, eu vou discutir mesmo mercado de trabalho e produtividade, que eu acho que são os mais relevantes. Mas eu vou falar rapidamente da indústria, porque há sempre uma relação entre a queda da participação da indústria no Brasil, no PIB, nós já vimos isso em outras aulas, em outros slides, e a abertura. Há muita gente que culpa a abertura por isso. Pode ser, determinar a causalidade em macroeconomia é dificílimo, talvez impossível, existe muito esforço sendo feito, existe uma técnica chamada grupo sintético que tenta se criar uma versão do país que não teve aquela determinada política. Então, como seria o Brasil sem abertura? E você usa métodos estatísticos interessantes para construir como teria sido o Brasil sem abertura. Você tem todas essas técnicas, mas assim, é um terreno que ainda tem que ser muito explorado para ficar mais sólido, mas de todo modo, quase que a guisa de provocação, quase como uma provocação, eu vou mostrar esse gráfico para vocês, que é a abertura, a participação da manufatura do PIB no Brasil, na América Latina e Caribe, quer dizer, na região inteira e no México. E eu quero chamar a atenção o seguinte: se você for aqui no começo dos anos 90, quando começou a abertura, você vê que o Brasil tinha mais indústria do que a América Latina e do que o México. E hoje, aqui é 2016, eu acho o último ano desse dado, tem menos. Então, de fato, a queda da indústria no Brasil no Brasil foi muito maior do que na América Latina e no México. Nós caímos mais do que essas regiões. E isso é que gera esse desconforto. Agora, reparem, e aqui eu quero que vocês reparem o seguinte: reparem no gráfico, vou até trocar de óculos para poder enxergar os períodos melhor. Reparem esse gráfico, cadê meu mouse? Está aqui. Reparem esse gráfico, que interessante. O Brasil tem essa queda muito forte nos anos 90, às vezes é associada com a abertura. Há quem associe com outras políticas, com a questão do câmbio, do plano real. Tem uma discussão grande. Nós já conversamos sobre essas teorias, sobre a relação de câmbio e indústria. Então tudo isso, a gente vai discutir questão de câmbio de novo, mas já fizemos essa relação aqui no curso. Mas eu quero que vocês reparem que curioso a situação do México. Em 95, o México é o azulzinho, e o meio aqui marrom, laranja é a América Latina. Em 95, estava meio que todo mundo igual, né? Se você pegar aqui 95, esse ano aqui, estava uma embolada só. Em 95 que o México começa essa integração dele. Olha o que acontece com o México. Olha o que acontece. Se você pega no grau de abertura, se a gente pega, não está claro 95, mas 95 é por aqui, talvez, nessa região aqui. Então, assim, o que acontece com a indústria do México? 95, por aqui começa. Você vê que ela tem esse movimento, mas depois tem uma queda. E essa queda da indústria do México fez muita gente argumentar aqui: olha, a indústria do México está caindo, olha o que aconteceu, a integração deu errado. Mas repara que a partir daí a indústria do México para de cair. E faz uma trajetória diferente da brasileira, que continua caindo. Curioso isso, né? Em 2005 o México estava igual à América Latina. Hoje ele está... 2016, eu acho que é o último ano, está maior do que a América Latina em participação da indústria. 2005 é um ano curioso. Se o plano de integração da América tivesse funcionado, seria em 2005 que começaria essa integração. E o Brasil meio que implodiu essa estratégia, argumentando isso, dizendo: olha, o México está tendo uma perda de indústria muito grande e a gente não quer acontecer isso no Brasil.
Mas o que acontece? O Brasil que não integrou tem a perda de indústria, cai a participação da indústria, e o México continua e até sobe no final. É claro que você pode discutir o quanto disso é maquiladora, eu vou avisando que no primeiro momento era muito sim, maquiladoras são aquelas indústrias que só montam, né? Mas depois não, o México começou a ter esse desenvolvimento, então não é uma discussão que eu vá fazer aqui mais profunda, como eu vou fazer as outras duas, mas fica uma provocação no sentido de que o México talvez nos ensine que abrir a economia não necessariamente é condenar a indústria. Pode até ser, pode ter sido no Brasil, mas não é necessário, porque nós temos o contra-exemplo do México, que vinha em queda, está junto com a América Latina, mas de escola para cima, enquanto que o Brasil continua em queda, mesmo vocês viram que em 2015 a economia brasileira bem fechada, em termos de tarifas, né, nós vimos isso também em termos de grau de abertura, e a indústria continua caindo. Então essa é uma discussão que merece ser feita, mas de novo, eu vou focar aqui em duas variáveis que eu acho que são mais, a discussão é mais interessante, que é mercado de trabalho e produtividade. Bom, para discutir mercado de trabalho, eu vou usar como referência um texto do IPEA, escrito pelo Serguei Soares, que é um cara que entende muito de mercado de trabalho, foi presidente do IPEA, a Luciana Santos Serves e o Jorge Arbacho. O Jorge Arbacho, que é professor desse departamento, teve muito tempo no Banco Mundial e agora está cedido para outro banco internacional, mas de vez em quando aparece aqui, dá uns cursos. Então esse TD do IPEA de 2001, eu estou interessado num fenômeno dos anos 90, né? Então 2001 não é problema. Não estou querendo saber dos efeitos agora, estou querendo saber... A história que está me interessando é essa dos anos 90, essa daqui, ó. Essa queda aqui de tarifas, essa que foi a abertura do Brasil, digamos assim, a nossa abertura. Que, quando a gente olha nessa perspectiva, não é tão impressionante, mas vá lá. Então vamos lá. Então é esse o texto que eu vou usar como referência. É um texto do IPEA, eu sei que tinha que ter sido uma versão publicada, mas esse texto do IPEA geralmente passa por revisão de pares, apesar de não ser publicação, até porque o pessoal do IPEA gosta de publicar em revistas e tal, então não conta, mas não é também só escrever e botar, não. Textos para discussão do IPEA são referências interessantes, em geral. Então, começando essa discussão que eles fazem, eles vão citar vários textos, também tem um pouco desse ar de survey, que é interessante. Então, vamos ver o que aconteceu com o mercado de trabalho. Então, segundo Green, Dickerson e Arbacho de novo, o Jorge Arbacho, houve um aumento no diferencial de rendimento entre pessoas com ensino superior completo e pessoas com ensino elementar. Então, depois da abertura, não estou dizendo que por causa da abertura, lembrem sempre, causalidade em economia, principalmente em termos macro, é dificílimo de estabelecer. Então, quando eu falar essas coisas, às vezes a gente se trai na linguagem. Peço perdão antecipado se me trair, mas aqui eu estou falando de correlação, digamos assim. Né? Correlação não é causalidade. Eu estou falando de coisas que aconteceram na época da abertura. Se por causa da abertura ou apesar da abertura, é outra discussão, é uma discussão mais complexa, mas de alguma maneira, talvez, dada a coincidência aí, pode talvez estar relacionado. Então, o que houve, o que aconteceu no mercado de trabalho? Então, primeiro, esse aumento no diferencial de rendimentos, mas entre pessoas lá de cima e as pessoas só com ensino elementar. Então, esse grupo aqui abriu o leque. Ao mesmo tempo, nos outros diferenciais, segundo a educação, houve queda. Então, a diferença entre pessoal do superior e pessoal de ensino elementar aumentou. Boa notícia para vocês que estão buscando aí o nível superior, né? Se bem que nós já estamos em outra história, nós estamos em 2020, mas se a abertura causar isso, vamos pedir abertura para aumentar esse diferencial. Mas assim, a diferença entre segundo grau em relação a primário completo diminuiu, primário completo com relação a primário incompleto diminuiu a diferença, e primário incompleto com relação a nenhuma educação também diminuiu. Então, assim, significa que todos perderam, exceto a categoria com mais educação e a categoria com menor nível educacional. Então, quem não perde está nas duas pontas. É importante lembrar que nesse período também houve um aumento da oferta relativa de trabalhadores com nível, de trabalhadores com ensino superior e segundo grau, e uma queda relativa nas outras categorias. Então isso também pode afetar. Mas como houve aumento no diferencial de rendimento de ensino superior completo e ensino elementar, isso talvez fosse na direção contrária. Mas é importante ter em mente
essas variações na oferta. De fato, o Brasil, a partir dos anos 90, começou principalmente no ensino superior. Isso eu sei, eu sou professor de ensino superior, já dei aula em escolas privadas antes de vir para a UNB, depois vim para a UNB. E tanto houve uma expansão muito grande no ensino privado superior como no ensino público superior, por meio dos programas de governo lá na época do Reúne, no governo Lula e Dilma. Então, há um aumento muito grande da oferta de ensino superior. Mas o Reúne já é mais na frente, né? Nós estamos no artigo 2001, não tinha Reúne nem expansão das universidades, mas tinha uma expansão, sim, privada. Segundo Machado e Moreira, em 2000, e as referências estão todas disponíveis para vocês depois, porque o texto aqui, esse texto que eu estou citando, está disponível. Segundo Machado, sim, quem estiver assistindo pelo YouTube, não tiver acesso, é só pegar o texto do IPEA, o IPEA deixa tudo disponível gratuitamente. Você não precisa pagar, não precisa se cadastrar, é só ir lá no IPEA, bota lá o TD 843, que você pega e encontra todas as referências. Bom, Machado e Moreira enfatizam que o aumento do rendimento do ensino superior, completo e completo, não foi constante no período. Esses autores mostram que os rendimentos dos universitários com relação aos trabalhadores com segundo grau inicialmente caíram, então 90 a 93 cai, e só vai aumentar depois 97, 99 no final da década. Então, mais uma coisa interessante, esse padrão não foi constante, né? Não foi o tempo todo. Ele tem primeiro um efeito numa direção e depois na outra. Arbache 99, Green Dixon e Arbache, 2001, mostram que houve convergência dos salários entre diferentes setores industriais no período pós-abertura e interpretam tal resultado como redução da segmentação na formação dos salários do país. Então, os setores distintos, você trabalha, sei lá, na indústria automotiva, o outro trabalha em outro tipo de indústria, na indústria têxtil, e esse setor, posso ter pego um péssimo exemplo, porque eu não estou com os números 1 a 1 na cabeça, mas é só exemplo que eu estou dando. Essa diferença de salário foi diminuindo. Esses salários nos setores foram se aproximando, é outra característica daquela época. Servo 99 e Azoni Servo 2001 mostram que não houve... O Azoni é um dos maiores especialistas em questão regional, então sempre que tiver Azoni, lembra, vai cair para a região. Não houve mudança observável no diferencial de salário por região. É importante lembrar que existem fortes diferenciais no número médio de anos de estudo dentre os trabalhadores das diferentes regiões. Então, apesar dessa heterogeneidade em relação a anos de estudo, o diferencial de salário das regiões não mudou muito. Então, você não pode dizer que determinada região foi beneficiada em detrimento de outro. Pelo menos assim, não foi observado essa mudança de diferencial de salários nas regiões. Também estamos falando desse período. Houve aumento na taxa de desemprego metropolitana de 5% em 92 para 8% em 98, aqui seguindo a pesquisa mensal de emprego. Essa questão do desemprego mudou, mas a pesquisa mensal de emprego dá um aumento considerável, né, na taxa de desemprego. Cardoso Júnior e Fernandes mostram que houve inversão da tendência verificada desde os anos 70 de lenta formalização do mercado de trabalho. A partir de 90, o número de empregados sem carteiras empregado por conta própria começa a aumentar mais rapidamente do que o empregado com carteira. Então, você tinha um movimento lá dos anos 70 lento de formalização do mercado de trabalho, depois você entra nos anos 90 reverte isso, o trabalho vai ficando informal. De novo, se é por causa da abertura, como eu estou insistindo o tempo todo, é mais difícil estabelecer. Muita coisa começa a mudar também a partir dos anos 90. Você vê que depois esse fenômeno vai se modificando com o tempo, mas de todo modo é um dos registros, informalização do mercado de trabalho. Bom, aqui a preocupação é mercado de trabalho, mas não tem como não falar de produtividade. Então, houve aumento da produtividade do trabalho na indústria de transformação. Então, teve aumento. De novo, eu adoraria dizer que foi por causa da abertura, mas é mais complicado dizer isso. Aqui ele está botando fatos. Então, aumentou a produtividade do trabalho. Os números referentes a esse aumento geraram grande controvérsia até 96, quando se chegou a questionar se esse aumento não seria espúrio, ou seja, teve mesmo aumento? Explica mesmo? Não explica? A partir daquele ano, houve convergência de opiniões em direção à concordância de que ocorreu elevação de produtividade, mas que, por problemas relativos à base de dados, os índices estariam superestimados. Então, houve isso, mas talvez haja superestimativa. Rossi Ferreira, e nós vamos discutir esse texto depois com mais cuidado, quando falarmos de produtividade,
vão dizer que a produtividade homem aumentou em média 6,25% entre 90 e 93 e 7,65% entre 94 e 97. Então há ganhos de produtividade. Existe alguma controvérsia também sobre a magnitude da parcela desse aumento que foi apropriada pelos trabalhadores. Ou seja, tá bom, os trabalhadores produzem mais. Tem muita discussão, um acha que sim, outro acha que não, é problema da base de dados, nem sequer aconteceu. Mas vai chegando a um acordo, segundo os autores, em torno de 96 vai chegando a esse acordo, e o número que tem aí, eu acho que é a referência para a produtividade e abertura aqui no Brasil. Tem outros autores, mas Rossi Ferreira eu acho que é um artigo bem importante. De novo, nós vamos falar dele daqui a pouco, com mais detalhes. Há esse aumento de produtividade, né? 6,25 entre 90 e 93 e 7,65 94 e 97. Agora vem a segunda pergunta. Esse aumento de produtividade foi para o trabalhador ou para o empregador? Quem foi que levou esse aumento? Então, Carvalho e Feijó, 99, e Chamon, 98, eles vão dizer o seguinte: houve aumento de salário na indústria. Então, parte desse ganho de produtividade virou aumento de salário, pelo menos na indústria. Mas esse aumento foi inferior à perda de emprego. Então, você tem aumento de salário, mas tem muito desemprego. Quem fica ganha mais, mas tem um pessoal que sai. De modo que a participação do trabalho, do valor da produção, cai ao longo do período. Então, assim, quem fica ganha. Mas aí tem o pessoal que sai e se ferra. Essa é sempre uma discussão. Você abre a economia, o que acontece? Quando você abre a economia, o sarrafo para ficar aberto aumenta. Né? Uma empresa pouco eficiente, ela vai ter mais dificuldade de ficar porque a competição aumenta. Você tira essa empresa. Isso quer dizer que você vai, na média, a produtividade sobe. Tirou o cara menos produtivo. Mas, e esse cara que saiu, como é que ele fica? Se você imagina que ele se recoloque em outra empresa mais produtiva, tudo bem, estamos felizes, vida que segue. Mas se ele ficar excluído, isso pode ser um problema, porque ele teve uma perda de renda e isso, boa parte da discussão sobre abertura pega essa questão central. Quer dizer, claro que algumas pessoas acham que não tem efeito nenhum e tal, mas essa é uma questão que é central. Você tá bom, tem aumento de produtividade, mas como se divide? E essa é uma questão complicada. Se você é um cara que olha muito para a produtividade, vamos falar a turma do solo ou lá, você vai dizer, não, faz a abertura que o ganho de produtividade acaba compensando. O próprio Krugman, eu já falei aqui com vocês, no longo prazo é a produtividade que determina tudo. Se você é um cara que não é dessa linha, você vai dizer, não, talvez não vale a pena, é melhor manter esses empregos e essas empresas abertas. Isso gera uma discussão interessante também sobre ordem de reformas. Né? O que você faz? Você primeiro facilita a abertura de empresas ou primeiro abre a economia? E tem um artigo muito interessante de vários economistas, mas eu destaco o Tim Kirchhoff, que ele diz o seguinte, olha, primeiro abre. Porque se você primeiro facilitar as empresas, você vai abrir um monte de empresa que quando abrir a economia elas vão quebrar. Então, primeiro aumenta o sarrafo, depois facilita abrir, porque aí as empresas que abrirem já estão no padrão de elegância, né, como diz lá o Danilo, mas não, no padrão do Danilo Gentili, ele é entrevistador, ele fala assim, o padrão de elegância exigido aqui. Então, mas no padrão de produtividade é exigido pós-abertura. Então, você tem essa leitura. Bom, Barros, Henrique Mendonça, 2000, mostram que Barros é o Ricardo Paes Barros. Então, sempre que vocês falarem de desigualdade, também é a referência. Né? Assim como o Azoni é a referência para a questão regional, o Paes Barros é a referência para desigualdade de renda. E o que ele diz é que a desigualdade de renda se mantém estável ao longo da década de 90. É importante ressaltar que os autores analisam a desigualdade na distribuição de renda domiciliar per capita. Então eles estão olhando a renda das famílias. A maioria dos trabalhos que vai ser discutido aqui fala de renda de salário, que não é a mesma coisa, né? Você tem outras rendas. Então, mas essa estabilidade, deixa eu ver se eu continuo falando, não. Então eu vou registrar. Essa estabilidade o Paes Barros chamou de estabilidade inaceitável. Porque se a distribuição de renda tivesse estável num patamar legal, assim, com um padrão de distribuição comparável de países mais ricos, tudo bem, é legal que fique estável, não precisa também ficar subindo e descendo. Mas é uma distribuição de renda ruim. É uma distribuição de renda ruim. O Brasil tem uma concentração. Ruim no sentido de concentração. Algumas pessoas vão dizer que não existe distribuição de renda ruim, que o que importa é pobreza, a distribuição de renda é bobagem.
Outros autores dizem que não, que a distribuição de renda é muito importante. Creio, eu não sou exatamente um especialista em distribuição de renda, mas creio que a maioria dos autores mais recentes, as pesquisas mais recentes, estão do lado que acham que sim, desigualdade é um problema em si. É claro que a pobreza também é um problema, mas a desigualdade também é. Então, aqui é difícil fazer juízo de valor, a expressão ruim pode fazer, mas eu estou falando no ruim no sentido de concentrada. É uma distribuição de renda muito concentrada e que aqui no Brasil, não só economistas, mas também muitas pessoas acham isso ruim. Não é? No ruim, embora possa, simplesmente teoricamente, argumentar que isso não chega a ser um problema, embora, insisto, você tem uma literatura muito forte envolvendo pobreza, distribuição de renda, impacto de política nessas variáveis, que cresceu muito, com uma pegada empírica muito forte. Tá aí o prêmio Nobel recente da Duffel, do Banerjee e do Kramer, eu acho. Nossa, se eu errei o nome do último, eu peço desculpas. Mas você tem esse prêmio Nobel que pega muito essa literatura que envolve pobreza e essas pessoas costumam mostrar que desigualdade pode ser um problema. Eu não vou entrar nessa discussão aqui, eu deixo essa discussão para o pessoal que entende mais desse assunto de distribuição de renda. Esse macroeconomista, a gente é trapaceiro, a gente faz tudo igual, mas o que tem de evidência aí aponta nessa direção, que a desigualdade sim é um problema, então justificaria essa ideia de dizer que é ruim uma distribuição muito concentrada. Mas o problema é esse, é uma estabilidade com muita concentração. Se fosse uma estabilidade com mais distribuição, não é problema em si essa estabilidade. Então é importante isso. Bom, com isso gera 4 perguntas que os autores lá do texto consideram fundamentais. Os autores do texto original, né, que eu estou seguindo. A abertura comercial estaria exportando empregos? Nós estamos mandando emprego para o exterior? 2. A abertura comercial teve impactos sobre a composição do emprego, a desigualdade salarial e a distribuição de renda? Então, abrir a economia teve impacto nessas variáveis? A evolução da remuneração dos fatores após a abertura comercial esteve de acordo com a teoria Heckscher-Holling? Isso é uma teoria de comércio internacional, não vou entrar aqui, mas depois eu vou dizer exatamente o que se espera. Só porque essa pergunta é a do tchan, 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 é que vai ter um charme. Mas, grosso modo, essa teoria Heckscher-Holling diz o seguinte: um país exportará o produto que usa de forma intensiva o seu fator relativamente abundante. Então, se você tem uma abundância de um determinado fator, por exemplo, mão de obra, você vai exportar esses produtos. Se você tem abundância de capital, você vai exportar os produtos que usam capital. Essa é um pouco a ideia. Mas depois a gente fala um pouco mais sobre isso, só para não deixar vocês perdidos. Eu sei que aqui a maioria de vocês não vem dos cursos de economia, os que vêm às vezes estão no começo. Quem fizer o curso de economia internacional vai saber Heckscher-Holling melhor até do que eu. Mas a ideia é essa. Bom, está exportando emprego? Aí na resposta eu vou citar o autor, né? Tanto Moreira e Nasber como Maia, são os autores que eles estão citando, chegam à conclusão que houve perda considerável de empregos em virtude da abertura comercial. Os números de Maia são um pouco mais elevados que o de Moreira e Nasber. De novo, as referências estão todas no texto. O texto está disponível na página do IPE. Se você for aluno do curso, está disponível aqui no Teams. Porque o período estudado é mais longo e o estudo leva em conta a variação dos coeficientes técnicos de produção. Além disso, tanto Maia como Moreira e Nasber concordam que, apesar da significativa inversão dos fluxos comerciais, a balança foi de superavitária em 10 bi a deficitária em 4 a 5 bi, apenas 30 a 40% desses empregos foram perdidos por causa da entrada de importações. Isso é importante. Não é a maior parte dos empregos, não está sendo perdida porque chegou o produto importado. Ele toma uma parte, 30 a 40%, mas não é a maior parte, né? O resto é maior do que 30%, sobra 70%, 40% sobra 60%. Mas não é porque o produto importado chegou e aí tirou o emprego de quem produzia isso no Brasil. Quer dizer, eu vendia, sei lá, eu fazia brinquedo no Brasil, agora estão comprando brinquedo importado e eu perdi. A maioria foi perdida em razão do aumento da produtividade do trabalho. Então, como as empresas adotaram tecnologias mais produtivas, e aí pega um pouco aquela ideia de que a abertura força a empresa a ficar mais produtiva, elas demitiram pessoas. E aí você tem uma situação muito complicada. Porque é importante ter ganho de produtividade. Agora, no processo, pessoas ficam para trás. Uns acreditam que lá na frente tudo se recupera, essas pessoas vão encontrar outros empregos, uma economia mais produtiva e vão viver melhor. Mesmo que seja verdade, faz o que com o cara do tal curto prazo, né? Então, essa é uma discussão importante. Agora, também barrar isso seria barrar o ganho de produtividade,
que a maioria dos economistas, a maioria das pessoas consideram desejável. Então, e aí eles vão dizer isso. É crucial notar, no entanto, que o aumento de produtividade foi, muito provavelmente, geralmente autores botam isso, pela dificuldade de estabelecer causalidade, decorrente da abertura. Seja porque barateou o preço das máquinas e equipamentos importados, então facilitou comprar máquinas modernas com tecnologia novas, seja porque criou a concorrência, ou pelo menos a ameaça de concorrência aos produtores nacionais, levando-os a buscar o aumento da eficiência. Então, a maior parte da perda de emprego que acontece por conta de ganhos de produtividade que provavelmente são justificados pela abertura. E aí é o que eu digo, temos aquela situação complicada. Se você não abre a economia, você talvez conseguisse manter esses empregos, mas por outro lado, você não teria o ganho de produtividade, que afinal de contas é desejável e é o que estaria, talvez, a falta desse ganho de produtividade é quem segura a economia brasileira. Nem sempre é fácil fazer escolhas, né? Por isso que acaba fazendo aí, o governo faz, volta, tem pressão, vai para cá, vai para lá. Essa discussão é sempre muito complicada. A abertura comercial teve impacto sobre a composição do emprego, a desigualdade salarial e distribuição de renda? Bom, o trabalho de Maia mostra que sim. Houve perdas por parte dos trabalhadores menos qualificados em relação aos mais qualificados. Já os trabalhos de Arbache, Corseyu e de Barros, Corseyu e Cury mostram que essas perdas não parecem ter seguido linhas setoriais e que desaparecem se as tecnologias de produção são mantidas fixas. Então, de novo, essa perda que acontece pode estar associada à tecnologia de produção. E mudar a tecnologia de produção é o objetivo da abertura, de certa forma. Então, claro que você pode ler a abertura como no sentido de liberdade das pessoas. Quer dizer, aí você vai fazer uma leitura um pouco diferente da que esses autores estão fazendo, de dizer, olha, é imoral proibir uma pessoa de comprar uma coisa mais barata porque, de alguma maneira, tem uma coletividade que vai se prejudicar por algum argumento desses. Esse é o tipo do argumento que alguns economistas mais liberais, às vezes falam libertários, vão seguir, né? Dizer, olha, isso é imoral, você não pode me obrigar a comprar mais caro para talvez ajudar outra pessoa. Mas eu não estou indo por esse argumento, essa é uma discussão que é bacana de ser feita, mas eu acho que aqui a ideia é ficar com argumentos mais mainstream, no sentido de que estão mais caracterizados no grosso da discussão econômica. Então, a discussão então passa a ter esse lado, digamos assim, alguém vai dizer utilitarista, ou você pode pensar operacional, mas no sentido de que, como é que dá esse trade-off? Eu abro a economia, as empresas se modernizam, porque agora elas têm competição, elas compram máquinas novas, essas máquinas novas muitas vezes levam à destruição de emprego, e aí é bom ou não é? Aparece o ganho de produtividade que a gente tanto quer, aparece, pelo menos no curto prazo, esse efeito de emprego. Como vocês veem também, tem discordância, uns acham que é mais forte, outros acham que é mais fraco, mas no fundo é essa discussão que permeia o debate sobre a abertura da economia, de alguma maneira até hoje. Quer dizer, quando Paulo Guedes primeiro disse que vai abrir, Paulo Guedes chegou a dizer que tem que salvar a indústria dos industriais. E depois ele começa a dizer, não dá para ser assim, tem que ver. Claramente é a pressão das empresas dizendo, olha, se você abrir eu vou demitir um monte de gente. Eu fecho se você abrir. E aí o governo fica nessa pressão, ainda mais que a eleição não é no longo prazo, a eleição é sempre, no máximo, daqui a 4 anos. Como é que ficou a remuneração dos fatores após a abertura comercial? Se o REC-shareholding vale, eu deveria ter as seguintes coisas. O preço relativo dos setores intensivos no fator abundante deve subir, porque eles vão exportar, vão entrar. O emprego dos setores intensivos no fator abundante deve subir, exatamente, são as coisas que vão ser exportadas. O coeficiente de penetração de importações deve aumentar menos nos setores intensivos no fator abundante, porque é onde a gente tem vantagem. E o coeficiente de exportação deve aumentar mais nos setores intensivos no fator abundante. É aquela ideia, só que agora em termos de o que deve acontecer. Bom, e o que acontece? Uma primeira sugestão de resposta para essa pergunta pode ser obtida mediante comparação. Deixa eu ver se eu botei a tabela 6 aqui. Não botei. Então não devia ter citado a tabela. Mas de todo modo, vocês vão lá no texto e vem a tabela 6. A comparação entre 91 e 98 aparenta estar em total acordo com as previsões de REC-shareholding. Os setores que se registram ganhos no saldo são alimentos, matéria-prima, óleos e gorduras, exatamente onde tem muito pé de mão de obra, e mão de obra não necessariamente muito qualificada, exatamente o que nós temos muito. Nas outras categorias houve deterioração do saldo comercial.
O caso das manufaturas é particularmente destacado. O saldo foi de positivo de 5,5 bilhões para um déficit de 18,6 bilhões. Então, lá na manufatura, onde é importante capital, mão de obra muito qualificada, a gente perdeu mercado de acordo com a teoria. Feita essa ressalva, os dois trabalhos colocam em xeque a aplicabilidade de Heck-Cherholem ao caso da experiência brasileira de abertura comercial. Isso não é surpreendente em face das fortes hipóteses feitas pelo Heck-Cherholem: não especialização, ausência de ganhos de escala, mercado de produtos de fatores concorrenciais, além de tecnologias de produção idênticas. Talvez a mais forte seja a hipótese de que as tecnologias são iguais. Há fortes evidências que os países usam a mesma tecnologia e a diferença mesmo é a abundância e escassez relativa de cada fator. Há forte evidência de aumento de produtividade no período pós-abertura, que leva a crer que havia um hiato tecnológico entre o Brasil e os parceiros comerciais. Ou seja, não é que nós estávamos não é quem estava produzindo só em cima da composição de fatores, é que nós estávamos usando tecnologia ruim mesmo. Nós estávamos ruim no sentido de defasada. Nossa tecnologia era muito defasada e isso nós vimos que esse resultado aparece em vários momentos. Então, se foi o que ocorreu, não teria sido um ajustamento do mix de fatores na mesma função de produção, mas a troca de uma função de produção por outra. Ou seja, não é que a gente ajustou capital e trabalho dentro de uma dada tecnologia, não, a gente trocou de tecnologia e aí os efeitos não acontecem como previsto. Se os efeitos diretos da abertura foram tão pequenos, os impactos tão grandes, quais foram os meios de transmissão dos efeitos indiretos? Bom, trabalhos feitos até o momento sugerem fortemente que a mudança na tecnologia de produção são responsáveis tanto pela perda de emprego dos trabalhadores pouco qualificados, como pelo aumento do rendimento relativo dos trabalhadores com nível universitário. Entretanto, são apenas trabalhos preliminares. Então, a ideia que está aparecendo é que esses efeitos que nós vimos no mercado de trabalho, na realidade, eles estão muito relacionados à mudança de tecnologia que acontece com a abertura. É a ideia que eu já falei aqui mais de uma vez, mas é sempre bom ressaltar para ficar claro qual é a ideia que está se propondo. A abertura, ela traz novas tecnologias, tanto porque fica mais fácil importar as máquinas que têm essa tecnologia embutida, quanto porque a necessidade de modernizar é maior, senão você perde para os seus concorrentes. Então, se a General Motors ou a Ford brasileira quer continuar vendendo carro no Brasil, ela vai ter que melhorar. Senão ela perde até para os carros russos. Então, ela vai ter que melhorar para conseguir concorrer com carros feitos em outros países. Então, os carros, ela vai ter que melhorar isso. Para melhorar, ela vai ter que trazer novas tecnologias. Essas novas tecnologias, elas absorveram a mão de obra mais qualificada, né, que é o pessoal de ensino universitário, mas penalizou ela na outra ponta. Então, essa é a história que está sendo contada. Então, esse é o efeito no mercado de trabalho. Né? O efeito, volto a dizer, não é eu gostaria de uma coisa mais certa. Infelizmente, não é assim que funciona. Dados enganam, é preciso muita análise, depois outro revê e chega numa conclusão diferente. Aí você pega esse trabalho tipo survey, que bota as peças no lugar. Pesquisas estão sendo feitas o tempo todo. Tem gente trabalhando com esses dados. Aqui no IPEA, por exemplo, aqui perto da UNB, o IPEA Brasília, e o IPEA do Rio também, obviamente, tem equipes muito boas trabalhando com isso. Aqui na Universidade de Brasília nós temos o professor Carlos Alberto Ramos, discute economia do trabalho e faz muita pesquisa nesse sentido. Então, quem gostar do tema, procura aqui no departamento, Carlos Alberto. Eu acho que o professor Paulo Loureiro também faz esse tipo de pesquisa, para que vocês possam se atualizar e ver o que tem de mais interessante. O que eu estou passando aqui é uma visão que eu acho que é bem razoável, de que esse foi o impacto da abertura no mercado de trabalho. Não foi exatamente que os importados expulsaram, é que a mudança tecnológica causou um impacto no mercado de trabalho. Agora, essa mudança tecnológica, ela é desejável no sentido que, de alguma forma, era o objetivo original da abertura do mercado. Então, isso deixa muito difícil avaliar o saldo líquido. Eu sempre gosto de marcar minha posição, não necessariamente é a verdade, é o que eu acredito. Eu acredito que sim, os ganhos de produtividade compensam algumas perdas transitórias, porque não se tem como aumentar significativamente, de forma significativa, o padrão de vida de uma sociedade sem ganhos de produtividade. Mas no caminho tem um preço a pagar. Bom, nós falamos muito de produtividade, então vamos agora falar da relação entre produtividade e abertura. Tem vários textos sobre isso. Tem um professor de San Diego, um alemão chamado Mark Mindler,
que trabalha com esse assunto. É uma leitura legal para quem tiver interessado, mas esse texto tem essa vantagem, é em português, né? E eu já abusei de vocês com textos em inglês em outras unidades. Então, é o que eu vou usar. Esse texto, eles também publicaram dentro dessa pesquisa em revistas internacionais. Eu acho que é um dos artigos mais citados para falar entre relação e produtividade industrial brasileira e abertura comercial. É do Ferreira. Rossi Ferreira é o Pedro Ferreira, foi meu orientador de mestrado, então claro que tem eu não sou exatamente imparcial para falar do trabalho do professor que eu admiro, que eu escolhi para me orientar e eu acho que foi uma das coisas mais felizes que eu fiz na academia. E o Zé Luiz Rossi, foi mais ou menos a minha época de fundação, hoje ele está aqui em Brasília, aqui no BID. Ele está trabalhando no BID, ele foi meu colega no IPEA há um tempo, mas ele está no BID, então também é um pesquisador de altíssimo, o Banco Interamericano de Desenvolvimento. Fica aqui perto aqui da UNB, com quem vai ali para a Esplanada. Então são dois pesquisadores de primeiríssima linha que têm esse trabalho. O que eles fazem então? Eles examinam a evolução da produtividade em 16 setores da indústria de transformação brasileira e analisou o impacto do processo de abertura sobre a trajetória, tanto da produtividade do trabalho quanto da produtividade total dos fatores no período 8597. A produtividade total dos fatores é aquela que eu falei lá na unidade 1. É a que considera tanto o trabalho como o capital. Então ela não olha só para o trabalho, ela olha para o trabalho e para o capital como forma de pegar o efeito dessas duas coisas na produtividade. Ela é mais difícil de medir, por isso algumas pessoas não gostam muito dela, a medida dela é um pouco, tem umas forçações de barra. Agora, ela tem a vantagem de que ela não confunde, por exemplo, substituição de fatores, você faz uma produção mais capital intensiva e aí você vai chamar isso de produtividade. Enquanto não é exatamente isso que está acontecendo, você está só mudando o mix. Por outro lado, a produtividade do trabalho é bem mais intuitiva, quanto foi produzido de valor agregado, quantos trabalharam, ou às vezes não é valor agregado, depende do autor, mas tem esses problemas. Então eles trabalham os dois conceitos, porque aí fica todo mundo feliz. Os resultados empíricos nos permitem concluir os seguintes fatos, dizem eles. A indústria brasileira passou, a partir de 1990, por um forte processo de reestruturação, ocasionando uma quebra na tendência da produtividade. Então, é essa reestruturação que está aparecendo o tempo todo que eles estão capturando. A produtividade do trabalho, seja no conceito produtividade homem ou produtividade hora, desde 90, vem crescendo a altas taxas. Isso na indústria. No Brasil como um todo, a história é diferente. Né? Na indústria, esses setores industriais que eles estão olhando. Então, houve uma reestruturação. Essa reestruturação mudou a tendência da produtividade, de uma grande estagnação lá dos anos 80, e começou um crescimento às altas taxas. Esse é o que eles estão dizendo inicialmente. Igualmente, a produtividade total dos fatores, independentemente do processo de estimação ou inclusão da variável capital humano, como eu disse, medir a produtividade total dos fatores é sempre difícil, uns botam capital humano, outros não, e cada um tem seu argumento, mas independente de botou, caracterizou-se por uma tendência de queda durante a década de 80, com uma inversão nos anos 90, quando a PTF passou a crescer em taxas positivas. Isso acontece, eu tenho um trabalho publicado com o Ferreira, com o Pedro Ferreira e com o professor Vitor Gomes, onde nós usamos não indústria, mas aí é agregado mesmo. Eu sou um cara de macro, eu gosto de coisa agregada. Aí eu sei que não é muito bonito isso, eu sei que é meio complicado, mas fazer o quê, né? Eu também gosto do Botafogo, o que eu vou fazer? A vida é dura. Mas pegar na produtividade total agregada, a gente também observa isso, uma queda nos anos 80. Agora a gente observa uma recuperação muito tímida dos anos 90. Se eu bem me lembro, o título do nosso texto ficou Declínio Robusto e Fraca Recuperação, exatamente mostrando essa simetria da queda com a recuperação. Bom, o processo de abertura pode ser definido como um dos principais causadores do ganho de produtividade, a afirmação deles. Política de proteção comercial representada por altas tarifas nominais ou efetivas exercem pressões negativas sobre o crescimento da produtividade. Sempre aquela ideia, se você protege demais, você dificulta o crescimento da produtividade. O aumento da relação importações-PIB exerce um efeito benéfico no aumento da produtividade, como estabelecido nos modelos teóricos, ao contrário, para o caso brasileiro, as exportações exerceram um efeito negativo. Então, uma curiosidade aí do caso brasileiro, mas a chegada de importação atende um pouco àquela ideia de que
a abertura força as empresas a se modernizarem e assim ganharem produtividade, assim ganharem via a abertura tem esse impacto. A importação chega, o empresário ou ele vai modernizar para competir com o importado, ou ele está fora do mercado. E como ele não quer sair do mercado, ele moderniza para competir. O custo disso, no processo, a gente discutiu agora há pouco, é que tem um desemprego que afeta particularmente o trabalho não qualificado, que são os mais pobres. Então, é um custo alto, isso tem que ser balanceado. Os resultados anteriores são robustos à inclusão de novas variáveis explicativas. Isso é porque em economia é muito comum você testar variáveis, bota, tira, se botar aquilo outro, você vai fazendo e ele mostra que os resultados são robustos. Desculpa, passei demais. Bom, aqui eles encerram, e eu vou encerrar a minha discussão com a abertura com esse trecho, porque vai muito no espírito de tudo que eu discuti com vocês. Isso é um pouco razoável, porque o Pedro Ferreira e o próprio Rossi, que é colega, a gente pensa mais ou menos parecido, então não chega a ser um absurdo isso. Mas vocês viram lá na abertura ideias diferentes, Carne Feijó, um economista importante heterodoxo, nós citamos e tal. Então aqui é mais para fechar um pouco essa leitura e também um pouco aquele espírito de que, quando eu apresentei o período nacional desenvolvimentista, eu tentei usar os autores que defendem aquela visão. Quando eu estou apresentando a reforma, sempre ponderando, como eu fiz lá, mostrei debate, mas também mostrar um pouco o que justifica a agenda de reforma, que tipo de resultado justifica. Então, os resultados desestimulariam a adoção de políticas de restrição comercial como estratégia de desenvolvimento e de proteção à indústria nacional. Então, os resultados da pesquisa deles não recomendam restrição comercial, restrição a comércio, como uma boa estratégia de desenvolvimento e nem mesmo para proteger a indústria. Lembra aquele negócio do México? Por aí. Dessa forma, pode-se mesmo questionar o modelo de substituição de importações. Nós discutimos esse modelo muito na primeira unidade, falamos deles aqui nessa unidade, porque eu sabia que ia falar dele de novo, adotado do Brasil durante boa parte desse século, como uma política de crescimento de longo prazo. Embora os anos de proteção tenham sido marcados por altas taxas de crescimento, estas, segundo nossos resultados, foram obtidas mediante a acumulação dos fatores sobre baixa produtividade. O que eles estão dizendo aqui? Aquele período de crescimento que nós tivemos, é claro que em alguns momentos tinha ganho de produtividade, mas acabou sendo um ganho muito por esforço de acumular capital e de trabalho. Então você trabalha mais, você bota mais capital, é claro que você produz mais, cresce a economia, mas não tem o ganho de produtividade. A leitura deles é a leitura, digamos assim, neoclássica, tradicional, de Solow, que tem origem em Solow, que acredita que a produtividade, mas que o Krugman concorda, como nós já falamos aqui, o Krugman tem essa passagem, eu tenho certeza que eu já botei aqui, né, de que a produtividade não é tudo, mas é quase tudo. No longo prazo, a capacidade de uma sociedade aumentar o padrão de vida depende quase que exclusivamente da produtividade. Então, isso é o Krugman, que é um economista keynesiano conhecido, prêmio Nobel, né, assim, um cara... então, esse modelo onde você cresce porque se esforça mais e não porque fica mais produtivo, ele tem os dias contados. O colapso acaba sendo inevitável e foi o que aconteceu no Brasil. A nossa indústria acumulou, porque ela estava protegida, então de fato ela acumulou. Teve uma chegada de mão de obra, de novo, porque estava protegida, mas não conseguiu o ganho de produtividade para sustentar a economia colapsou, foi os anos 80, e quando abriu a economia ficou claro a fragilidade da nossa indústria. Ela teve que se remodernizar, se reestruturar, e nesse processo você tem uma perda de emprego que acabou meio que queimando o filme da abertura, mas o ganho de produtividade, que era o objetivo, estava acontecendo. Aí, volto a dizer, entra aí talvez um pouco de juízo de valor nessas decisões de política econômica, que no fundo são decisões coletivas e nunca são fáceis de colocar, a não ser que você vá para uma questão ética, como eu digo. Você vai lá, o libertário que diz, olha, né, alguns economistas austríacos estão nessa linha, que dizem, olha, é uma questão que você não pode proibir uma pessoa de consumir uma coisa mais barata só porque você quer proteger um setor industrial. Mas se você não for por esse argumento, pegar uma ideia mais utilitarista, que é mais presente na economia como um todo, é uma medição difícil de fazer. Lá na frente está ótimo, mas e agora? O que eu faço com os desempregados? Bom, então, acumulação. Como consequência, no longo prazo, a baixa competitividade das empresas brasileiras acabou afetando o crescimento de longo prazo. Principalmente quando o nível de proteção comercial começou a cair no começo dos anos 90. Em outras palavras, políticas de proteção levam à perda de produtividade e ao retardo no progresso técnico nacional, exercendo uma influência negativa sobre a taxa de crescimento do país no longo prazo.
Então, essa leitura do Ferreira e do Rossi. Você vê que lá eles não focaram tanto na questão do emprego, mas a gente já tinha discutido isso, mas eles têm um resultado muito forte no sentido de que a proteção prejudicou a nossa produtividade, que a abertura acabou estimulando a produtividade, pelo menos no setor industrial. A abertura nunca é uma discussão fácil, em lugar nenhum do mundo. Em qualquer país do mundo, a abertura é uma discussão difícil. Se você não acredita em mim, olha os Estados Unidos agora. Os Estados Unidos é visto como a economia mais livre do mundo. O presidente Trump fez campanha e governou. Claro que agora com a pandemia tudo virou de ponta cabeça. Mas governou muito tempo exatamente brigando com a abertura econômica. Olha como são as coisas. Logo os Estados Unidos, que tem a fama de ser a economia aberta, o Trump bateu muito na tecla de que os Estados Unidos tinha exagerado, empregos americanos, compre América, perseguiu empresas, ameaçou empresas que estavam saindo dos Estados Unidos. Então, você vê como é delicado o tema abertura. A literatura, como de costume, é muito difícil estabelecer uma causalidade, uma evidência de checkmate, mas tem um conjunto de evidências fortes sugerindo que, de fato, a abertura melhora a produtividade, porém, tem esses problemas de empregabilidade. E isso é um prato cheio para uma discussão da sociedade, né? O que nós queremos, o que nós vamos fazer, qual vai ser a decisão coletiva, né? Insisto, eu não estou indo para esse lado da questão, seria mais ampla, mais abstrata, de botar, mas é certo, então, não é uma questão mais utilitarista. O que nós vamos fazer? Nós vamos buscar abertura, ganho de produtividade lá na frente, mas alguém vai ficar no caminho ou não? Não vamos deixar ninguém no caminho e vamos comprometer talvez o nosso futuro, o nosso ganho de produtividade. Eu acho que pouca gente discorda que o Brasil exagerou muito na proteção no passado, não tão recente, né, mas ainda também não tão distante nesse período nacional desenvolvimentista. A gente abusou da proteção. Alguns dizem que a gente abusou da abertura. Eu não concordo, eu mostrei para vocês números que sugerem que isso não é verdade. Outros indicadores, e a literatura mostra outros indicadores que também não concordam que o Brasil abusou da abertura. Realmente teve uma queda muito grande, mas foi uma queda mundial em termos relativos. A gente sempre teve na parte de cima e chegou a 2015 lá no topo, por dois conceitos, como nós vimos. Então, eu acho difícil dizer que o Brasil abusou da abertura. O que tinha talvez é que, como a gente abusou da proteção, uma pequena abertura parecia uma coisa muito radical. O fato é que, também por outro lado, aquela expectativa de grandes ganhos de produtividade não aconteceu. Alguém pode dizer que é porque a abertura foi revertida, né? Vê como é difícil estabelecer o que está acontecendo, né? Um diz uma coisa, outro diz outra, e parece que todo mundo faz sentido. Você lê um livro e concorda com o autor, você lê o livro do autor dizendo diferente, concorda, não é à toa que a economia é aquela ciência onde duas pessoas ganham o prêmio Nobel por dizer o exato oposto um do outro. O exemplo clássico é 74, com Hayek, o austríaco liberal, e o Myrdal ganhando o prêmio Nobel juntos, com abordagem bem diferente para os fenômenos que eles estudam, particularmente para o crescimento econômico. Então é difícil ser assertivo, falar com firmeza. Se serve de consolo, a gente está vendo a briga aí dos médicos para provar a eficácia de vacina ou de medicamentos, você vê que também é uma confusão desgraçada. A gente pensa que é só a gente, mas as outras áreas também têm seus problemas, né? Mas ainda assim eu creio que a maioria da profissão concorda, grosso modo, que abrir a economia acaba sendo positivo, pelo menos em termos de ganhos de produtividade, e que ganho de produtividade é o motor de melhorar o padrão de vida de forma sustentável de longo prazo. Por isso a ideia de que a abertura da economia é a mãe de todas as reformas e de que ela precisa ser feita com uma certa urgência. Agora é claro que tem sempre o contraponto, mas como que a gente faz com quem vai ser prejudicado? E esse debate, imagino que volte ainda nesse governo. Não tenho certeza, não sei qual. Parece que o governo está abandonando um pouco essa agenda de reformas, é difícil falar, insisto, a gente está num ambiente tão difícil, né, de pandemia, mas se a agenda de reformas continuar, nós vamos ter que falar de abertura de um jeito ou de outro. Obrigado pela atenção de vocês. No próximo vídeo nós continuamos discutindo reformas, aí vamos falar das privatizações, outra que é polêmica beça. Muito obrigado de novo pela atenção de vocês.